Olá pessoal, eu sou o professor Edmilson, eu sou o professor responsável pelas disciplinas de Ciências Humanas durante esse período de pandemia da Escola José Soares Pinto. E como eu combinei com vocês, eu vou tratar hoje de duas aulas, a aula de Geografia e a aula de História, referente à terceira quinzena. Tá? Então vou colocar aí do lado. Vou colocar o arquivo que eu mandei para vocês e vou comentar a primeira atividade, que é a atividade de geografia. Então vamos lá. O conteúdo de geografia tratado nessa atividade da terceira quinzena é em relação à geografia física, em relação à dinâmica terrestre. E o tema 1 da aula de geografia é formação e transformação do relevo. Então, para entendermos esse processo de formação e transformação do relevo, nós temos que diferenciar os agentes internos e agentes externos. O que são os agentes internos? São aqueles que ocorrem dentro da Terra, dentro da crosta terrestre, né? Abaixo da crosta terrestre. Então, é a dinâmica interna do planeta. E os agentes externos são o quê? Os agentes externos são aqueles que atuam fora da superfície terrestre, ou seja, são aqueles que vão modificar o relevo, né? Eles vão modelar o relevo. Que agentes são esses? Por exemplo, nós podemos ter os ventos, as marés, as geleiras, dentre outros. A maré, por exemplo, você pode perceber de uma forma mais rápida a atuação da maré, porque a força das ondas ela tem capacidade de modelar o litoral, uma determinada parte do litoral. Bom, e ainda sobre a dinâmica terrestre, eu vou diferenciar o intemperismo e erosão. Esses conceitos, às vezes, a gente acha que é o mesmo, mas não é a mesma coisa. O que é o intemperismo? O intemperismo, também chamado de meteorização, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer o desgaste de uma rocha. Você imagine uma rocha sofrendo ação da temperatura, ela expandindo e retraindo, essa rocha sofrendo a ação de organismos que vai decompor. Então, imagine uma rocha enorme e aí com o tempo ela vai se fragmentando. Essa fragmentação é o intemperismo. Agora, o que vem a ser a erosão? A erosão nada mais é do que o transporte desse material que foi intemperizado de um local para outro. E existem alguns agentes que são responsáveis por esse transporte. Voltando ao intemperismo, nós temos três principais tipos de intemperismo, que é o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Em que consiste o intemperismo físico? O intemperismo físico ele é responsável pela quebra das rochas, tratando o nome rochas porque a gente chama de pedra, né? Popularmente chamado de pedra, mas cientificamente devemos chamar de rochas. Então você imagine uma pedra, ou seja, uma rocha, ela sofrendo a ação do calor excessivo durante o dia. O que acontece com ela? Ela vai expandir. Só que quando a temperatura cai, ela vai retrair. Isso vai causando determinadas fissuras na rocha. Então isso é um exemplo de intemperismo físico. E o intemperismo químico? O intemperismo químico ele é a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha ou o sedimento. Então, as rochas elas sofrem um processo de decomposição. Vamos imaginar uma caverna. Essa caverna ela pode ser formada através do intemperismo químico. Imagine a água que vai se infiltrando no calcário,
ela vai dissolvendo essa rocha chamada de calcário e vai criando galerias. Isso vai formando a caverna, o processo de formação da caverna. E o intemperismo biológico? O nome já diz, né? Ele é causado por organismos, animais, vegetais. Você imagine uma planta, as raízes da planta elas vão seguindo e adentrando uma determinada fissura de uma rocha. E quando essa raiz ela vai adentrando, ela vai afastando essas partes da rocha. Isso vai causando uma rachadura na rocha e vai quebrando a rocha. Certo? Então, esses são os tipos de intemperismo. A erosão, como eu falei, ela é o processo de transporte do material que foi desgastado. Aí ela pode ter várias fontes. A pluvial, que ela ocorre, pluvial vem de quê? De chuva. Fluvial com F. A fluvial é provocada por rios. Vocês aí que são de Pão de Açúcar sabem que na margem ali do rio criou-se uma enorme área de sedimentos, de areia, e aquela areia ela foi transportada para aquela parte ali do rio durante anos. Né? Foi um processo longo. Então, é a ação de um rio que leva sedimentos de um determinado local para outro. Vocês podem perguntar aos mais velhos e vão perceber que aquela parte ali que hoje é areia, no passado ali era o rio. E o rio foi depositando areia ali e formou uma espécie de uma prainha. A erosão eólica vem de vento. E a erosão glaciária, o nome já diz, glaciária vem de gelo. Então vamos tratar agora das principais formas de relevo. Nós podemos ter 4 principais formas de relevo. Quais são elas? Uma planície. Uma planície nada mais é do que uma área que tem a sua superfície predominantemente plana. Nós podemos ter planaltos. O que são planaltos? Planaltos são áreas que o processo de erosão ele sobrepõe o processo de... Desculpe, isso não, é o contrário. O processo de erosão ele ultrapassa o processo de deposição. O que significa isso? Um planalto nada mais é do que uma área que ela está sendo desgastada e o desgaste é maior do que a sedimentação. Ou seja, são áreas que são superfícies de erosão. Então, por exemplo, uma serra. Uma serra é um tipo de planalto, uma chapada é outro tipo de planalto. São áreas que há um tempo atrás, quando eu digo há um tempo atrás, é muito tempo atrás, eram áreas de montanha e aí elas foram sendo desgastadas e diminuíram o seu tamanho. As montanhas são as grandes elevações do planeta. Elas são formadas pelo contato entre placas tectônicas, que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre placas tectônicas nas aulas de geografia, que são aquelas que são responsáveis pelos terremotos, né? Então, o que acontece? Uma placa tectônica ela está entrando em contato com a outra. Uma das placas vai mergulhando e a outra vai sendo dobrada. Isso vai causar uma elevação. Então, isso vai fazer com que surja uma montanha. Então, as montanhas são as maiores elevações do planeta. A depressão é o quê? É uma área que está mais baixa em relação à sua área vizinha. Então, no popular, é um buraco. É uma área mais baixa. Agora, claro que em proporção é grande, não é qualquer buraco. É buracos que tomam proporções grandes. Então,
ainda tratando sobre o tema placas tectônicas, existem dois conceitos que são de deriva continental e o conceito de tectônica de placas. Isso por quê? Porque no passado, até mais ou menos metade do século XX, não se sabia exatamente como funcionava a dinâmica interna da Terra. E tem um cientista chamado Alfred Wegener que ele criou uma teoria, a teoria da deriva continental. O que é uma deriva? Deriva é quando algo está se movendo sem rumo, né, sobre uma determinada superfície. Então está se movendo. O que foi que Wegener ele falou? Ele falou que os continentes, eles hoje separados, no passado eles formavam um único e mega continente, chamado de Pangeia. Pangeia, pan significa o quê? Pan significa todo e Geia, terra. Bom, com o tempo, esses continentes iriam se movimentando e se fragmentando. Mas qual foi o problema de Wegener? Ele não explicou o motivo dessa fragmentação. Ele não explicou o que causou essa separação dos continentes. Por isso que até metade do século XX, a comunidade científica ela não deu tanto crédito a Wegener. Aí foi apenas com o desenvolvimento científico do sonar que houve o mapeamento do fundo oceânico e foi criada a teoria da tectônica de placa, ou seja, a teoria das placas tectônicas. E essa teoria ela veio explicar o motivo do deslocamento dos continentes. E funciona mais ou menos como essa imagem aqui, ó. No interior do planeta Terra, nós temos uma dinâmica formada por movimentos de convecção, onde o magma, que é o material que está dentro do nosso planeta, quando ele chega no núcleo, ele está a uma temperatura enorme. E qual é a tendência de tudo que é quente? Subir. E quando ele chega perto da crosta terrestre, ele tem uma temperatura que não é tão quente quanto a do núcleo e o material ele tende a descer, porque o que é frio desce. Ou seja, isso vai criando um movimento circular. Esse movimento circular faz com que essa parte aqui da crosta ela se mova nesse sentido aqui, ó. Ela vai se mover para esse lado. Eita, peraí. Fiz uma modificação aqui. E esse movimento aqui desse lado, ele vai fazer com que essa parte aqui da crosta ela se mova para outro. Então, o que é que essa figura está mostrando? Como se fosse uma esteira rolante. Um lado nesse sentido e o outro, a outra crosta, nesse sentido. E isso vai fazendo com que aconteça o quê? Isso vai fazendo com que essas placas continentais elas se afastem. É isso que vai acontecendo. Bom, então existem três tipos de movimentos de placas tectônicas. Existem os divergentes, convergentes e os conservativos. O que é algo divergente? Divergente é isso, ó, separação. As placas tectônicas podem se separar. O convergente é o quê? O convergente, ó, convergindo, está se aproximando. Agora, e o que é o transformante? O transformante é aquele que ocorre no movimento que a placa desliza lateralmente, certo? Então, são esses os três tipos de movimentos. Transformantes existem
os convergentes e os divergentes. Bom, pessoal, aí entramos no outro conteúdo aqui, que é camadas da Terra. Então, a Terra é formada por 3 camadas básicas: o núcleo, o manto e a crosta. Imaginem um ovo. A casca do ovo é como se fosse a crosta. A clara do ovo é como se fosse o manto. E a gema do ovo é como se fosse o núcleo. E esse núcleo é dividido em 2 partes. Temos o núcleo interno, que ele é sólido, e o núcleo externo, que ele é pastoso. Certo? Não digam que é líquido, porque ele é pastoso. Imaginem o material que sai de um vulcão. Ali não é líquido, ali é pastoso, né? E então vamos para a atividade, o exercício. Então a primeira questão aqui temos uma imagem mostrando uma rocha, dá para perceber aqui uma rachadura, e está perguntando que tipo de intemperismo é esse. Escolhi apenas o intemperismo correspondente ao que a imagem está mostrando. A segunda questão, perguntando sobre erosão e intemperismo, não vou comentar porque já está bem claro. A terceira questão, tem uma situação aqui que está mostrando algo que ocorreu em um determinado local, então está sendo relatado aqui um abalo sísmico e está pedindo o quê? O fenômeno físico descrito no texto está afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos a áreas de... Ou seja, abalos sísmicos são fenômenos que ocorrem em regiões onde ocorre que tipo de situação? Bom, aí vamos para a quarta questão. A quarta questão, temos uma imagem aí uma forma de relevo do município de vocês, município de Pão de Açúcar. Aqui está o Rio São Francisco. E essa imagem aqui, mostrando aqui, ó, Morro do Cavalete. Isso aqui é que forma de relevo? Lembrem das formas de relevo. Nós podemos ter a planície, nós podemos ter o planalto, a montanha e a depressão. Isso aqui é o quê? Vai falar o nome de um desses 4 tipos de relevo. Bom, e a quinta questão, temos aí 3 figuras pedindo para colocar o nome de cada um dos limites. Isso aqui é o quê? Ó, a setinha. Uma para um lado e outra para o outro. O que é isso aqui? É convergente, é divergente, é transformante? Coloca o nome aqui nesse tracinho. Essa outra figura aqui, que tipo de movimento é esse? Divergente, convergente, transformante? Coloca o nome aqui. A mesma coisa com a terceira imagem, certo? E vamos para a sexta e última questão. Pede no item A, explique em que consiste a teoria da deriva continental. Então você vai voltar lá no tema 3, lendo o que é deriva continental, o que é isso, que teoria é essa. O item B, a partir de quais evidências Wegener constatou que a Terra não era estática? Ou seja, quais evidências ele usou para imaginar que os continentes se movem, que os continentes estão se afastando ou se aproximando. E o item C, o que são placas tectônicas e como elas se deslocam. São 2 perguntas. A primeira é fácil, o que são placas tectônicas, e depois vão dizer o que faz com que elas se movam. Então aqui termina o comentário sobre a aula de geografia, e daqui a pouquinho eu faço uma outra explicação sobre o conteúdo de história. Até lá!